Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar aqui conversando sobre o Castelo Interior ou Moradas de Teresa Ávila. Estamos nas primeiras moradas, capítulo 2, e hoje vamos do número 8 até o 17. Bom, você pode acompanhar os outros vídeos, tá? Seria bom, né? Se você caiu nesse aqui, seria interessante você acompanhar os primeiros, porque senão pode ser que a gente já falou coisas que aqui a gente já vai dar como entendidas e aí de repente você fica um pouco perdido. Então vai lá nos outros vídeos, tá? Na descrição ou aqui num card aqui em cima em algum lugar, tá bom? Vai dizer Teresa a partir do 8, capítulo 2 da primeira morada. Voltemos agora ao nosso castelo de muitos aposentos. Não há vez de imaginá-los uns depois dos outros, enfileirados. Não. Ponde os olhos no centro, aí está o salão principal, onde se encontra o grande rei. Bom, lembrando sempre, castelo, a alma, está nesse centro, o grande rei. Considerai-os como um palmito. Essa outra comparação, além de castelo, palmito. Para chegar à medula saborosa, há muitas camadas envolvendo-a inteiramente. Assim, aqui, em redor e também por cima deste salão, há muitos outros salões iluminados pelo sol que reside no centro e se comunica a todas as dependências. Efetivamente, sempre se devem considerar as coisas da alma com plenitude, amplidão, grandeza, sem receio de exagerar. Sua capacidade excede qualquer consideração humana. Olha que coisa interessante, né? Não tenha receio, né, de considerar a grandeza desta alma, né, a grandeza deste castelo, né, a formosura, porque no centro está o Senhor e quem nos criou foi Ele. O que muito importa para qualquer alma que tenha oração, pouco ou muita, é não haver constrangimento, não se sentir obrigada a fixar-se num único lugar. Ande, né, se movimente nesse castelo. Deixe-na circular por estas moradas, em cima, embaixo, dos lados, já que Deus a elevou a tão grande dignidade. Não a forcem a estar muito tempo numa só peça, ainda que seja do próprio conhecimento, por mais necessário que seja. Então, vamos dizer, esse espírito livre, né? De andar de um lado para o outro, deixando que o Senhor guie, então que a alma explore a si mesma. Quero que me entendam bem, mesmo aquelas que o Senhor tiver atraído ao aposento íntimo em que ele se encontra, por elevadas que aí estejam, não se descuidem do conhecimento próprio. Olha aqui, o autoconhecimento, conhecimento próprio, conhecimento a partir da luz de Deus. Nem poderão descuidar ainda, querendo, porque a humildade é como a abelha, não fica ociosa, está sempre lavrando o mel na colmeia. Sem isso, vai tudo perdido. Então, o fundamento aí da humildade, de novo, que Teresa já deixou desde o início, né, para entrar nesse castelo, então, oração e humildade. Não vamos esquecer disso. Por outro lado, consideremos que a abelha não deixa de sair e voar para sugar as flores. A alma ocupada em conhecer-se alcança e voa algumas vezes, né? Não vai ficar presa em si mesma. Considere a grandeza e majestade de seu Deus, né? Vá até o centro, procure ir, né? Constatará a sua baixeza muito mais do que olhando para si mesma. Então, o que ilumina, o que nos dá consciência da nossa criaturidade, vocês entenderam o que eu disse, né? A nossa condição de criatura é muito mais à luz de Deus do que simplesmente um processo de autoconhecimento, de introspecção. Constatará a sua baixeza, muito mais olhando que para si mesma. Constatará a sua baixeza, estará mais a salvo dos animalejos imundos que entram nas primeiras peças, as do conhecimento próprio. Embora seja grande misericórdia de Deus exercitar-se no próprio conhecimento, o mais está inclinado ao menos, como se costuma dizer. E creiam-me, com a virtude de Deus praticaremos melhor a virtude do que vivendo atadas ao nosso barro.
É necessário o autoconhecimento? Sim, é fundamental. Mas este autoconhecimento que difere da psicologia, né, deste processo de se perceber, psicologicamente falando, é melhor se ver a partir da luz de Deus. Então aqui entra a experiência religiosa, entra o contato, esse diálogo com Deus, né? Não podemos esquecer isso, não seria apenas psicologia. Então, os grandes psicólogos, como Carl Gustav Jung, né, vai tirar muito da sua psicologia a partir desses místicos e aqui de Teresa, né, dessas camadas, né? Aí nós temos lá na psicologia junguiana o ego, a sombra, a ânima e o ânimos, né? O self como centro e por aí vai. Não sei se falei bem claro. É tão importante esse conhecimento de nós mesmos que não queira jamais descuido neste ponto. Por elevadas que estejais nos céus, enquanto vivermos nessa terra, não há coisa que mais importe para nós do que a humildade. Infelizmente, umas concepções de santidade que a gente tem até medo e que tem que jogar água benta, né? Achando que santidade é igual a pureza, no sentido assim de não ter defeito, de não ter problema, de não ter sombras, né? Opa, né? Isso aí é loucura, isso é doença, né? Não é espiritualidade. Por quê? É a partir do conhecimento das nossas condições, da nossa condição de criatura, né? de instabilidade neste mundo, que pode aí ser fortalecida a humildade. E aí a abertura para Deus. É Ele que faz. Torno a dizer, é muito bom e sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio, antes de voar a outros. É este o caminho. Se podemos ir por estrada segura e plana, porque desejar asas para voar? Trataremos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmos. Gente, agora que eu percebi, eu comecei na nossa leitura, a releitura e eu fiz a releitura do ponto 8 de novo, né? Mas é bom que a gente aprofunda, né? Se não procurarmos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmos. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa abjeção. Contemplando-lhe a pureza, vemos nossa sujeira. Considerando-lhe a humildade, conhecemos como estamos longe de ser humildes. E tem gente que quer desistir quando começa a perceber isso na oração, na vida com Deus, né? Não, isso é uma graça, né? Que bom que você está percebendo. Há nisso duas vantagens. Primeiramente, claro, está que uma coisa branca parece mais alva junto a uma preta, e pelo contrário, uma preta junto a uma branca. Segundo, nossa inteligência e nossa vontade se enobrecem e se tornam mais aptas para todo o bem, pelo fato de se ocuparem, ora de si, ora de Deus. Há muito inconvenientes em nunca sairmos do lodo de nossas misérias. Então, levanta a cabeça, né? Olha, tá certo, temos tudo isso, temos nossos desafios, as nossas misérias, mas vá para Deus, olho fixo no centro do castelo. Falando há pouco dos que estão em pecado mortal, dizíamos como são lodosos e fétidos os charcos de suas águas. Aqui não acontece o mesmo. Embora Deus nos livre, as águas não sejam tão poluídas. É apenas uma comparação. Então, esse processo de caminhada com Deus, já adentrando no castelo, perceber essas misérias não quer dizer que a gente está entregue a elas, mas que elas estão, ou seja, que somos capazes de cair nelas, né? Se ficarmos sempre metidas na miséria do nosso barro, nunca dele brotarão arroios límpidos. Sem a lama dos temores, da pusilanimidade, da covardia, de pensamentos como os seguintes: estão me olhando, não me estão me olhando. Por este caminho não me sairei bem. Ousarei começar aquela obra? Será soberba uma pessoa tão miserável como eu tratar de assuntos tão altos como a oração? Vou me achar melhor do que os outros, porque não consigo o caminho de todos. Não são bons os extremos, ainda em matéria de virtude. Como sou tão pecadora, cairei de mais alto. Talvez não vá adiante e faça mal aos bons. A uma como eu não convém singularidades, ou seja, nesse tipo de pensamento atolado no barro, isso não faz bem, né? Isso piora.
né? Isso não nos prende, nos trava. Vala-me Deus, filhas, quantas almas terá o demônio arruinado por este meio? Então, se você acha que você não imagina, eu não vou caminhar não, eu, Lei Teresa, que coisa absurda, não vou fazer isso não, né? Eu até se começar a desconfiar que eu sou místico, que coisa absurda, quem sou? Vamos parar com isso aí, né? Segue, vai, né? Caminha. Não é nada que esses pensamentos vão te amarrar e você vai impossibilitar. É o que na psicologia chama de autossabotagem, né? Você de repente, não sou merecedor, eu não posso. Não é questão de merecimento, é questão de graça de Deus e ponto final e continua caminhando. Torcendo o conhecimento próprio, tudo parece humildade. Todos os danos provêm de não nos conhecermos devidamente. Não me espanto destes e de outros males ainda maiores que se podem recear pelo fato de nós nunca sairmos de nós mesmos. É preciso conhecimento, mas é preciso caminhar para Deus, né? Se a gente ficar só em nós mesmos, a gente vai ficar como um cachorro correndo atrás da cauda, né? Por isso vos digo, filhas, ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem. Dele e de seus santos aprendamos a verdadeira humildade. Nosso intelecto se enobrece, nosso conhecimento próprio não nos deixa rasteiros e covardes. Ainda que esta seja apenas a primeira morada, é extremamente rica e de grande valor, né? Que é o processo de conhecimento que vai dar todos os fundamentos para as demais moradas. Quem consegue escapulir das servandinjas não deixa de passar adiante. Terríveis são os ardis e manhas do demônio para que as almas não se conheçam, não progridam, nem entendam o caminho a seguir. Aqui merece um comentário, porque eu não sei se vocês repararem bem na nossa vida de cristã, não parece que não nos ensina de uma forma geral, né? Nas nossas aí formação de jovens, adultos, não nos ensina que há progresso, há progressão, né? Há caminho, há processo de aprofundamentos. Não, parece ali, fez as coisas básicas da religião, parou, né? E por isso que muita gente não sai do barro, não sai ali da infância da fé, porque não tem ninguém que ensina, né? Esses grandes mestres nos aponta, nos ajuda, né, a entender que vai em frente, né? Número 12. Destes primeiros aposentos, por experiência, posso dar-vos boas informações. Ninguém imagine que sejam poucas salas, são milhares. A alma é riquíssima, né? Tem muito espaço, né? Ninguém imagine que sejam poucas salas, são milhares, e as almas entram aqui de muitas maneiras. A alma entra em si de muitas maneiras. Como por aí entrar onde que eu já estou? Lembra que ela falou isso? Todas têm boa intenção, mas é tão mal intencionado o demônio que guarnece cada aposento de muitas legiões de seus emissários, a fim de impedirem a passagem de umas peças para outra. Aqui, quando o Teresa fala em demônio, a gente pode assim aprofundar essa reflexão, ampliar, né? Dizendo assim, né? Que a tendência em nós é não progredirmos, é nós mesmos sabotarmos o nosso processo pela nossa tendência ao pecado, pela nossa criaturidade, eu não sai essa palavra, né? Mas vocês estão entendendo, da nossa condição de criaturas, de não querer progredir, né? Aí vem a preguiça, a assídia, né? Espiritual, aí um contexto bem apesar que quem está na assídia nem no castelo entra, né? Está lá de fora porque a preguiça tomou conta. Mas o que, que a gente tem que entender aqui, né? Que são divisões interiores. Nós temos que entender a imagem do demônio aqui não simplesmente como ser maléfico externo a nós, mas também elementos demoníacos divisores em nós mesmos. Isso é bom a gente ter isso claro, né? É, esta nossa condição terrosa. Isso não é para nos deixar baixa autoestima, porque se a gente ficar assim, a gente está no orgulho, né? Mas é para a gente ter clareza da situação.
Porque alguns acham que todos os males que nós sofremos, né, é simplesmente por uma ação de um ser externo, né, de um ser maléfico externo, de um anjo decaído. E a gente esquece que a maldade, a possibilidade de maldade está mais em nós, né? De consentir com as influências, ou realmente realizar simplesmente, né, realizarmos essas maldades conosco mesmo, com os outros, né? Então existe essas tendências que brotam do coração. Isso diz Jesus no Evangelho, né? É o que sai de dentro. Então é preciso a gente tomar consciência desses aspectos sombrios em nós, né? A gente querer achar que somos cristãos, só estamos no caminho da santidade e não podemos ter esses aspectos sombrios, a gente tá no processo de repressão, vai dar ruim, né? A gente tem que mudar essa compreensão, né? Temos aspectos sombrios, temos os desafios, temos tendência ao mal e vamos deixar ser iluminados por Deus para que nós vejamos e não atuemos de acordo com eles, né? É bem diferente, é diferente de repressão, né? Tem gente que segue esse caminho da espiritualidade cristã reprimindo. Vai explodir, né? Vai explodir e a pessoa fica tolhida, fica sem vigor, perde grande parte da energia da vida. Como a pobre alma não o entende, ele a engana, o demônio, de mil maneiras. À medida que ela vai entrando nas salas mais próximas de onde está o rei, o maligno vai perdendo força. Na medida que ela progride em direção a Deus e Deus vai iluminando ela, né, o maligno, essa dimensão maligna, vai perdendo a sua influência. Nas primeiras salas ainda se trata de pessoas absolvidas pelo mundo, preocupações, engolfadas nos acontecimentos, desvanecidas com as honras e pretensões mundanas, com as vaidades, né? Com a nossa própria autoimagem. Os vassalos da alma, que são os sentidos e as faculdades, não possuem aquela força primordial com a qual, por natureza, Deus os criou. Então, a nossa memória, o nosso intelecto, né, estão muito contaminados pelos nossos desejos de glória, pelas nossas ocupações, pela conservação da nossa autoimagem, né? Ou seja, eles ainda não estão amadurecidos, né? Precisa aí a graça de Deus. Facilmente essas almas se deixam vencer, embora desejam não ofender a Deus e façam boas obras. Então, eu acho que a primeira morada fala muito, né, da nossa condição mesmo hoje de cristãos, assim, que está no início da caminhada, né, eu e você, que lendo a grande mística, a gente percebe que, nossa, eu estou na primeira morada, eu nem sei, eu acho que eu nem entrei na primeira morada, eu acho que, né, ou seja, eu nem me conheço direito, nem sei que tem uma alma, um interior profundo e Deus está no mais íntimo de mim mesmo. Realmente, os místicos nos deixam assim numa situação, né? Porque aprendemos uma religião muito externa e esquecemos dessa interioridade. Facilmente essa alma se deixa vencer por essas preocupações. Quem se vir neste estado terá necessidade de reconhecer frequentemente, quando puder, a sua majestade. Tome por intercessores a bendita Mãe de Deus e todos os santos, para que venham lutar junto a si, já que seus criados são tão fracos para defendê-las, né, para defendê-la, né, a alma. Então as faculdades estão bem fracas. Na verdade, em todos os estados é preciso que o auxílio nos venha do Senhor. Não é só aqui na primeira morada, em todas as moradas, sempre lembrando disso, né, é a ação do Senhor. Vamos tirar essa ideia da cabeça de pelagianos, né? Que nós vemos muitos pelagianos por aí, né? Andando no nosso meio. Quem são esse estilo pelagiano? Achando que vai ganhar a graça de Deus simplesmente pelo esforço. Ah, então não vamos nos esforçar? Não, nós fazemos as nossas orações e nossas meditações para que Deus tenha um livre acesso em nós. Mas é Ele que faz esse ato, né? De vir até nós. Digne-se Sua Majestade conceder-nos essa fortaleza, por Sua misericórdia. Amém. Ela vai continuar no número 13. Como é miserável a vida em que vivemos, tendo falado longamente em outra parte, filhas, sobre o dano que nos provém de não compreendermos bem
a humildade, tudo que se refere ao conhecimento próprio. Não me estendo mais aqui. Trata-se, entretanto, daquilo que mais nos importa. Preza a Deus, tenha eu dito alguma coisa que vos aproveite. Né? Saber quem você é, saber quem você é. Eu conversava esses dias com um grupo de frades mais jovens, eu dizia assim, gente, às vezes a gente tem um romantismo patético, né? Achando que nós somos bons. Isso é patético, isso é uma imaturidade impressionante, né, da nossa caminhada cristã. Se a gente acha que o que há de, que nós somos bons, né? Assim, no sentido que estamos na caminhada de santidade, vamos dizer, lustramos nossa imagem, né? Pois é, né? Isso aí é loucura. Nessas primeiras moradas chega pouca luz do salão principal onde está o rei. Estamos longe do centro, né? Estamos só começando. Não estão as escuras, tenebrosas, como quando a alma está em pecado, como estava fora do castelo, nem se conhecia. Então, contudo, estão contudo mais obscurecidas ainda, né? Quem aí vive não enxerga bem, acabou de entrar. Não por defeito do aposento, né? Mas porque justamente com a alma entraram ainda tantas coisas, preocupações, animalejos nocivos e peçonhentos, além de cobras, víboras, que não a deixam ver a luz, né? Entramos só no primeiro aposento, né? Descobrimos a grandiosidade, começamos a descobrir a grandiosidade da alma, mas ainda somos muito imaturos, né? E somos facilmente raptados pelas preocupações mundanas, né? Que nós já tratamos aqui. Não sei explicar melhor. É como se alguém com cisco nos olhos, quase sem poder abri-los, entrasse no lugar onde o sol está dando em cheio. A sala está clara, mas a pessoa não goza da claridade pelo impedimento que traz em si. Estamos muito viciados ainda, né? Estamos com aquela imagem anterior. Agora é preciso ver diferente, compreender diferente. E aí não sabemos, né? É um treino, né? Em nosso caso, são os répteis e animais daninhos que chegam a obrigar a fechar os olhos para não ver outra coisa senão eles. Aqui que eu fico pensando assim, que às vezes na nossa preocupação de caminhar bem ou de ser santos, a gente fica preocupado mais conosco mesmo, né? Com as nossas misérias, com as nossas coisas. Então, veja que a intenção parece boa, né? Não, mas eu tenho que preocupar com isso mesmo, né? Eu tenho que zelar pela. Só que a preocupação está em cima da gente, né? Em vez de fixar o olho no Senhor, a gente está fixando o olho em nós mesmos. Uma alma que vive totalmente mergulhada nas coisas do mundo, imersa no dinheiro ou nas honras, nos negócios, deve ser assim. Embora não esteja em mau estado e deseje sinceramente ver e apreciar sua própria formosura, parece impossível desvencilhar-se de tantos impedimentos. Tanto barulho, né? Tantas preocupações, que deixa ela como que cega. Para ingressar nas segundas moradas, convém logo de início abrir mão das relações e negócios desnecessários e despojando-se, né? Cada um segundo o seu próprio estado. É uma coisa importantíssima. E desprendendo. Do contrário, acho impossível chegar até o salão principal, ou mesmo conservar-se sem perigo nesses primeiros aposentos, entre animais virulentos que não deixarão de morder uma vez por outra. Então aqui nós estamos adentrando um caminho de despojamento, né? Quem quer me seguir, né? Tome sua cruz, né? Deixe os apegos, né? Te falta ainda uma coisa, vai, vende tudo que tem e siga-me, né? Que seria, filha, se as almas livres desses tropeços, como somos nós, que entramos mais adentro nas moradas íntimas do castelo, por nossa culpa saíssemos em busca de agitações mundanas? Então existe perigo ainda, né? Ela está alertando as irmãs, olha, nós que estamos aqui, temos essa caminhada, estamos no mosteiro, né? Olha só, tem que tomar cuidado.
Por nossos pecados deve haver muitas pessoas favorecidas pelas graças divinas. Por nossos pecados deve haver muitas pessoas favorecidas pela graça divina que, por própria culpa, se despenham nessas misérias. Aqui estamos livres quanto ao exterior. Estamos no mosteiro, né? No interior, praza ao Senhor que o estejamos. Então, Teresa alerta isso. Não quer dizer que a gente está aqui dentro que nós estamos protegidos das preocupações mundanas, né? Pode ter que temos outras preocupações. Ele próprio nos preserve de tanto mal. Guardai-vos, filhinhas minhas, de cuidados alheios. Em poucos aposentos deste castelo, os demônios deixam de nos combater. É verdade que em algumas salas, as faculdades, os guardas, têm força para resistir. Mas agora, nesse início aqui, Teresa está dizendo que não é tão fácil. É de suma necessidade não haver descuido de nossa parte em desmascarar os ardis do demônio, em não nos deixarmos enganar pelos inimigos, transfigurado em anjo de luz. Essa imagem de anjo de luz aqui vai aparecer nos padres do deserto, né? Em pequenos textos antigos, né? Porque às vezes a intenção é boa, como eu já vim falando aqui. Né? Aquela preocupação que eu falei no vídeo anterior, que pode causar polêmica, né? Uma preocupação exagerada, o que é pecado mortal, o que é venial, né? A intenção é boa, né? De agradar a Deus. Porém, a preocupação às vezes se assenta sobre si próprio, sobre a própria conservação da imagem de puro. Aí tem um problema sério, né? Aí nós estamos caindo no orgulho, né? Então, esse anjo de luz que desfaz, não, olha, faz um jejum para você ficar mais santo, né? Faz aquilo, não é que o jejum seja ruim, né? O problema é fazendo isto, e isto é fazer crescer o orgulho espiritual. Aí ficamos piores do que antes. Há inúmeras coisas em que nos pode causar dano, insinuando-se pouco a pouco sem dar a perceber, né? Quando descobrimos, o mal já está feito. Né? Imaginou? Uma boa intenção vira uma coisa má? Já vos disse de outra vez que ele trabalha em nós como lima surda. É preciso descobrir-lhe as manobras desde o princípio. Humildade, humildade, né? Ela vai bater nessa tecla. Seguimento de Cristo tem que fazer na humildade, com oração, na humildade. Senão, nós vamos ser presas de nós mesmos, né? Achando que somos santos, que somos bons, né? Que estamos no caminho correto, que somos melhores do que os outros. Isso é o caminho demoníaco, né? Porque aí estamos seguindo a Cristo e desprezando os irmãos. E quem diz que ama a Cristo e despreza os irmãos é justamente um mentiroso. Quero dar alguns exemplos para melhor vos fazer entender o que acontece. Inspira o demônio uma irmã frequentemente ímpetos de penitência. Eu adoro a Santa Teresa nesse sentido realista, sabe? Ela é muito realista, muito pé no chão, né? E mística é assim, né? Um místico, uma mística é muito realista, pé no chão, da realidade humana e da graça de Deus, a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. Então pode ser que o demônio inspire uma pessoa a fazer bastante penitência. Olha só. Parece que só tem sossego quando se está atormentado. Bom esse desejo, é bom, ela está dizendo. Suponhamos que a priora lhe proíba de fazer penitências sem sua permissão. O demônio persuade aquela irmã de que uma coisa tão meritória bem pode dar-se alguma liberdade. Ela começa a questionar, né, a obediência da priora. Se a irmã, nesse caso, as ocultas, continua a macerar-se e acaba não cumprindo o que a regra manda e perdendo a saúde. Vede onde foi parar este fervor, né? Onde foi parar este fervor? A outra irmã, o demônio infunde extraordinário zelo da perfeição, o que é ótimo. Daqui pode resultar parecer-lhe grande inflação qualquer faltinha das demais, o julgamento dos outros, né?
Põe-se a vigiar com cuidado, a examinar tudo o que fazem, percorrendo a priora para dar queixas. Isso é bem presente na Igreja Católica, né? Tem aqueles mais católicos que o Papa, né, que fica ali vigiando a liturgia, fica vigiando se realmente rezou 10 Ave Maria, ou se foi 12, né? Ou se faltou um Ave Maria no texto. Eu lembro uma vez que eu estava numa comunidade rezando com o pessoal, e o pessoal rezando o texto, né? E de repente acabou ali, glória ao Pai. Não, aí alguém gritou, não, falta uma, né? Ou seja, né? Tá ali vigiando, né? Às vezes a pessoa ali, no caso que eu ouvi, né, falou de uma forma humilde, né? Nem se tocou, não é nessa intenção de julgamento, mas às vezes pode acontecer, né? Então, aqui pode resultar parecer-lhe grande inflação, a falta das outras. Põe-se a vigiar todas, né? E começa a fofocar para prior, a fofoca aqui. Ainda, às vezes, pelo grande zelo da observância religiosa, chegará a não ver suas próprias faltas, como as vê as outras irmãs. Então, se constrói a imagem de si como santa, né? E começa a julgar as outras e não consegue perceber as próprias falhas. Estas, notando este cuidado e não lhe entendendo as intenções, poderão interpretá-lo desfavoravelmente. Com isso, o maligno pretende não pouco, é esfriar a caridade e o amor de umas para com as outras, o que é grande mal. Então, como é que se mede essa aproximação de Deus? Pela caridade aos outros. O Papa Francisco lembrou disso outra vez, né? O que mede a santidade é as obras, né? É a caridade. Convençamos-nos, filhas minhas, de que a perfeição verdadeira consiste no amor de Deus e do próximo. Então, a mística está ensinando, né? O que constitui, né, o verdadeiro amor? A Deus e ao próximo. Quanto mais fielmente guardarmos esses dois mandamentos, tanto mais seremos perfeitas. Toda a nossa regra e as constituições são apenas meios. Todas as regras, normas, doutrinas são meios para mais perfeitamente guardar esses dois preceitos. Tem gente que acha que é o contrário, né? Pois é. Acho que vem a doutrina primeiro, aí tem que esfregar a doutrina na cara da pessoa, eu tenho que passar a regra na cara da pessoa, e talvez depois venha o amor. Né? Isso não é religião sã, sadia, isso é uma doença. Deixemos de zelos indiscretos, que nos podem causar muitos prejuízos. Cada um olhe para si. Como em outra parte falei longamente sobre esse ponto, não me estenderei mais aqui, né? Cuide da sua vida, criatura, né? Vai cuidar bem da sua vida, né, espiritual. Para de preocupar com a vida dos outros, a não ser na caridade, né? Em pregar o evangelho, por aí vai. Por ser muito importante este amor de umas para com as outras, desejaria eu que nunca o perdesseis de vista. Pelo contrário, por andar reparando nas irmãs numas ninharinhas. Então, Teresa vê isso, né, algumas vezes entre as irmãs, com as ninharias, que às vezes nem são imperfeições, mas pela nossa ignorância o lançamos à pior parte. Pode a alma perder a paz e até inquietar as demais. Né? Além de perder a paz própria, inquieta as demais. Como custaria caro a perfeição, né? Esse perfazer no dia a dia. Vamos entender uma coisa aqui, com Teresa? Perfeição não quer dizer que nós somos puros e imaculados. Não, perfeição é perfazer no caminho de Cristo, sempre fazer nessa perseverança. Neste ponto, o inimigo poderia também tentar alguma irmã contra a priora. O perigo seria maior. Aqui é preciso muita discrição. Se as faltas que se percebem na priora vão contra a regra e as constituições, nem sempre convém interpretá-las bem. Seria preciso avisar a própria priora. Se ela não se emendar, dá conta ao prelado. É ato de caridade. Não, nem a priora está, né, fora dessa questão de tentar se corrigir. O mesmo digo em relação às irmãs. Seria a própria tentação deixar passar uma falta grave pelo receio de ser tentação. É necessário corrigir na caridade. É necessário refletir muito e jamais falar nestes assuntos com alguma companheira, para que não engane o demônio e vire uma fofoca dentro do convento. Né? Aqui está falando do mosteiro.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na comunidade, na vivência familiar. Caso contrário, este seria como que grande lucro e introduziria o hábito da murmuração, do disse não me disse. Só devemos falar aquela a quem possa aproveitar o aviso, como já disse. Então, Francisco de Assis vai dizer, né? Que eu fale, se eu falo do frade, que eu fale presencialmente e fale para ele, o interessado. Aqui, glória a Deus, não há outra ocasião para isso, graças ao contínuo silêncio. Mas é bom estarmos sempre sobre aviso. É bom. Porque Teresa já tinha reparado que isso aconteceu em algum mosteiro, né? Isso, se ela está falando sobre isso, é porque ela presenciou. Gente, espero que tenha ajudado vocês. Então, no próximo vídeo, espero que vocês vejam os outros vídeos aqui. Nós vamos entrar nas segundas moradas e vamos assim caminhando. Eu espero todas as segundas-feiras, por volta das 8 da noite, lançar esses vídeos. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Espero que você medite aí. Também leia de novo, tá bom? Esse texto. Abraço. Até mais. Tchau.